Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma roda de código. Eu sou Wesley, estamos aqui com o Gladstone também. E nessa roda de código nós veremos um exemplo super básico de Delphi utilizando os seus recursos de elementos visuais. Então nessa roda de código nós estaremos vendo os componentes Edit, Button, Page Control, Radio Button. Não, bacana. Esse é um conteúdo, então pelo que eu entendi, esse é um conteúdo básico, né, para quem está começando a estudar programação Delphi. E esse conteúdo que você preparou, ele está relacionado à programação do front-end da aplicação. Exatamente. Né? Porque uma aplicação, ela sempre, o ideal, né, é que ela sempre seja dividida em pelo menos duas camadas, né? Que são as tuas regras de negócio e o teu comportamento visual. Sim. Né? Então, normalmente a gente chama de back-end e front-end, mas isso pode ganhar outros nomes. Né? Então, mesmo numa aplicação desktop, você tem toda a tua codificação relacionada a banco de dados, a validação dos dados, etc. Isso são as nossas regras de negócio. Né? Esse código ele não deveria estar associado à nossa programação visual. Exatamente. Ou seja, a parte onde o usuário vai manipular com as telas do aplicativo, onde ele vai, por exemplo, numa tela de cadastro de cliente, onde ele vai preencher os dados do cliente, clicar no botão salvar. Isso tudo é a programação da tela, não a programação do negócio. Exatamente. Então, no processo de aprendizado, né, o ideal é você começar programando em Delphi sabendo criar e programar toda essa parte visual. Né? Exatamente. Os eventos, o clique do botão, a tabulação, timer. O Delphi oferece centenas, né, de recursos visuais. Tem muita coisa. A gente não vai mostrar tudo, mas a gente vai mostrar o core, né, aquilo que dá para você fazer um monte de aplicação já com os recursos que tem nesse exemplo. Né? Exatamente. Então vamos ver a aplicação rodando, né, e para a gente ver o que vai ser mostrado e tal. Vamos lá. Aqui na aplicação nós temos 3 abas. Nessa primeira aba, utilizando um Page Control, nós temos um Edit, um Label e um Group Box, que é esse componente aqui de trás. Se vocês notarem, ele possui uma validação. Você precisa informar, você não digitou 4 caracteres. Então, nós criamos aqui uma validação utilizando o onExit do Edit. Então, o primeiro evento que nós vamos aprender é como utilizar o onExit de um determinado componente, no caso o Edit. E quando é que acontece esse evento? Ele acontece no momento que você tira o foco, ou seja, o cursor está piscando, então o foco está nesse componente. Se eu der um Tab, por exemplo, eu saí do foco. Então é nesse momento, nessa transição desse componente para o outro. Entendi. Então é aí que acontece essa validação. Na segunda aba, nós podemos mudar por aqui ou utilizar esse Speed Button para fazer a navegação também. Então aqui nós temos um Radio Group, que são botões de rádio, onde você pode escolher apenas uma das opções. E qual o objetivo? Ao selecionar uma opção, clicando nesse button, adicionar o item ao list box. Então quando eu clicar aqui, ele adiciona na lista e limpa a minha lista. Se eu clicar sem marcar nada, ele vai exibir uma mensagem de erro. Então eu posso marcar, não tem validação para saber se está repetido, o foco não é esse. E aqui eu também posso limpar. Entendi. E aqui eu tenho mesmo, ilustrando para vocês, vocês podem colocar aqui uma caixa de texto maior, né, com barra de rolagem. Um botão para selecionar o texto e um outro para limpar o seu conteúdo. E aqui também tem a navegação entre as abas. E aqui no começo, na primeira aba, nós temos um outro botão, exibir outro formulário. E ele vai exibir uma imagem, um label e a nossa hora, a data e hora, ela é exibida automaticamente. Isso, né? Exatamente, um relógio digital utilizando um componente chamado timer. A gente vai aprender também desenvolvendo
como desenvolver isso aqui no curso. Bacana. Então é um exemplo com 2 formulários, 2 telas Isso. e vários controles visuais e manipulações de evento para que o usuário que estiver consumindo esse conteúdo saiba como dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo no Delphi. Sim, sim. É saber como usar basicamente os controles visuais. Exatamente. Que aí depois de aprender isso, você vai começar a salvar os teus dados, Isso aí. codificar tuas regras de negócio, etc. Exatamente. Então bacana, vamos ver lá como é que a gente implementa isso aí no Delphi. Então vamos lá, até o próximo vídeo, pessoal.